de Direitos. Então tá aí a reportagem da Yasmin Castro, direto do G1 Campinas. CBN, Café com Política. Olá, Bruno Silva, um bom dia para você, tudo bem por aí? Olá, muito bom dia, Carol, Guilherme, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo certo, sim, por aí. Por aqui a gente está acompanhando as notícias, nós já havíamos comentado, né, porque houve muita polêmica e discussão quando o nome de Márcio Postman foi indicado para a presidência do IBGE. Agora está oficial. Pois é, Carol, agora está oficial, né? Foi empossado aí de vez agora Márcio Postman. Lá atrás a gente chamou bastante atenção em relação à indicação dele, porque houve uma repercussão muito forte por parte da opinião pública, né? Que entende que a sua visão econômica talvez destoasse um pouco mais daquela que vem sendo apresentada desde então pelo governo Lula em função da organização da sua equipe econômica, né? E aí acabou tendo todo aquele mal-estar, principalmente associado num primeiro momento, que a própria Simone Tebet havia demonstrado na entrevista que deu aqui para o jornal da CBN na ocasião, dizendo que não, ainda não tinha chegado para ela nada, que ia aguardar, se mostrando até um tanto quanto irritada, o que nos levou a crer, né, Carol? Mesmo depois ela veio a público dizendo que ok, né, aceita então a indicação do Postman e tal, mas na verdade é assim, né, foi uma cota particular pessoal aí do presidente Lula, talvez certamente como fruto de um acordo político mirando algumas das negociações envolvendo talvez Campinas, o próprio diretório, as pressões, as figuras ali próximas, e aí no final das contas ela teve que engolir a indicação e avançou com isso tudo, né, Carol? Mas criou um baita de um mal-estar durante um tempo aí, sobretudo na equipe econômica e talvez até uma certa resistência em relação à visão de Haddad, né, que nutre sobre a economia em si, né? O Postman tem uma pegada muito mais desenvolvimentista, numa lógica de intervenção estatal, né, ao passo em que a equipe econômica não tem caminhado muito nesse sentido. Tem, na verdade, mantido parte das mudanças, das transformações e vem se aproximando em relação à preferência média do parlamento, né? Vide, por exemplo, que os projetos de cunho mais econômico, as reformas, têm prosperado no legislativo, mesmo com um legislativo com um perfil muito diferente do governo federal como um todo, da sua composição, né? Uhum. O fato é que quem acertar e conseguir visibilidade é na economia que vai ter, né? Por hora. Mas é interessante, né, Carol? Porque eu digo por hora, porque também se as coisas derem errado, a responsabilidade fica toda nas suas costas. É o né? contrário. Por hora está funcionando, né? Vamos ver se até o final do governo funciona. Claro, como cidadão, todos nós desejamos que funcionem para o bem de todos nós, né? Mas a gente sabe que é sempre muito delicado. A economia é um equilíbrio muito fino. E lembrando, né, o governo ainda não conseguiu terminar o processo de aprovação daquilo que apresentou lá atrás. O arcabouço fiscal está parado, ainda tem que prosperar, está na pauta da agenda agora, mas está esperando também envolver negociações políticas de distribuição de ministério, por mais que Lira diga que não, a gente sabe que quando o político diz que não é porque é sim, né? E ainda tem que prosperar as demais reformas aí também de cunho administrativo e orçamentário. São as leituras nas entrelinhas também, né, senhor Bruno? É isso. O Bruno, mas na Câmara de Vereadores de Campinas, as sessões começaram, os projetos indo e vindo, e tem alguns sendo discutidos em segundo debate, vamos dizer assim, de projeto de lei, ainda sobre poda e manejo de árvores. Este assunto ele tem se prolongado bastante, virou quase uma crise institucional. Se não for isso, né? Estou classificando agora. Não, mas eu adorei, Carol. Se a gente não é? Observar, porque por exemplo, quando a prefeitura toma atitude, seja Campinas, qualquer uma, e aí começa a vir muito questionamento, muita polêmica, pessoas tendo opiniões diferentes, é uma crise institucional. Seria isso na política? Vira uma crise. Na verdade, assim, Carol, vamos lá. O que o vereador mais gosta de fazer, né? Claro, estou falando aqui pensando no vereador médio, né? Não em todo o perfil de vereador. O que o vereador mais gosta? Ele gosta de resolver problema infraestrutural da cidade, ele gosta de poder prover alguns serviços específicos, e dentre eles, as benditas das chamadas ações de zeladoria. Qualquer cidadão que está do outro lado nos ouvindo aí no radinho, na internet, enfim, nos acompanhando no YouTube, onde for, pode clicar agora no site da Câmara e ver a produção legislativa dos vereadores. O que mais vai chamar a atenção, Carol? A quantidade de solicitações encaminhadas ao Poder Executivo acerca de zeladoria e, dentre esses itens, a questão da poda de árvores também. Lembra que lá no começo do ano a gente já tinha falado sobre isso, inclusive na minha estreia aqui no quadro, né? Quando a gente começou a falar, tomar uns cafezinhos legais aí, conversar com a galera, que eu chamei a atenção para centenas de pedidos que tinha envolvido questões relacionadas à poda de árvore. E hora ou outra, os vereadores precisam voltar e fazer atualização De também fato.
sobre a questão das posturas do município associada a isso, né, de como funciona o código de arborização e etc. Por quê? Porque é uma demanda contínua da população, né, Carol? E muitos lá atrás vão dizer o seguinte: olha, antigamente as podas funcionavam, hoje já não funciona mais, né? Por quê? Porque a cidade vai crescendo, as demandas vão sendo cada vez maiores, o orçamento é curto e a prefeitura vai deixando de fazer com aquilo que deveria fazer. Então, essas demandas são as que mais ocupam espaço aí nos gabinetes. Não, e são vamos dizer assim, os gargalos antigos, porque veja só, se é possível esse pleonasmo, né? Porque gargalo já é antigo o negócio, né? Em Indaiatuba, eu tive uma olhadinha hoje na pauta lá da Câmara, que a gente dá uma historiada, né? E lá em Indaiatuba tem o mesmo tema para discussão. Como organizar as podas de árvores. Carol, claro, não estou dizendo que o legislativo é monótono nesse sentido, né? Você tem uma variedade de temas, mas tem alguns que são repetitivos. Por exemplo, poda de árvore, está sempre dentro da ordem do dia. Recapeamento asfáltico, está sempre dentro da ordem do dia. Ali você pode ver que hora ou outra vai aparecer indicação, requerimento, solicitação. Acompanhamento de obra pública. Abertura de crédito adicional de projeto ou de crédito suplementar, de venda de projeto executivo para adequação orçamentária. São temas que se repetem dentro do Poder Legislativo, né? São temas que se repetem. Esses de natureza de zeladoria são aqueles que ocupam a maior parte da agenda, Carol, e são aqueles que a população mais pressiona os vereadores para fazer, e são aqueles que o Executivo mais tem dificuldade de executar na velocidade desejada, porque falta grana, falta recurso. Tá certo. Bruno, e outra notícia que foi publicada rapidinho aqui, só para comentar, a Câmara de Campinas e a Câmara de Valinhos assinaram um termo de cooperação técnica para desenvolvimento de atividades e capacitação de programas em conjunto. O presidente da Câmara de Campinas, Luiz Rossini, do PV, e o presidente da Câmara de Valinhos, Rodrigo Tolói, do União Brasil, assinaram esse termo. Na prática, o que ele pode significar para a atividade das câmaras? Você pode compartilhar tanto conhecimento técnico, né, e aí envolve basicamente os servidores, né, Guilherme, quanto uma cooperação acerca de boas práticas por parte do Legislativo, né? Esses termos, essas cooperações, elas são intensas, viu? É que, claro, não ganha às vezes tanta visibilidade, mas é muito comum as câmaras fazerem esse tipo de atividade e beneficia sempre muito também as menores, viu, Guilherme? Por quê? Porque as câmaras maiores têm uma condição estrutural, né, de quadro ali de funcionários e tudo mais, um pouco mais organizado do que as menores, e pode acabar se beneficiando disso também. Então, esses termos são muito comuns, eles ocorrem também, principalmente câmaras que têm escola do Legislativo, por exemplo, às vezes encontram um elemento facilitador para poder prover formação do ponto de vista técnico. Porque se tem algo que eu acho que é consenso entre todos, as câmaras, de modo geral, precisam cada vez mais caminhar no sentido da sua profissionalização e de poder fazer frente ao Poder Executivo no que diz respeito ao processo de informações, né? Processar informações, ofertar informações para os parlamentares poderem deliberar com mais qualidade, isso é fundamental. Então, esses termos passam por isso, questões jurídicas, administrativas, estruturais, às vezes documentais, né? Esses termos geralmente estão dentro desse contexto, viu, Guilherme? Tá certo, então obrigado por ampliar para a gente como que deve ser o funcionamento disso. E a gente volta amanhã, Café com Política. Obrigado, viu, Bruno? Uma boa terça-feira para você. Imagina, que agradeço, gente. Abração para vocês. Boa terça para todos os nossos queridos ouvintes. Até lá. Obrigada para você também. Até mais. Escolha um novo jeito de